Bom, boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais um debate. Eu vou explicar aqui um pouco como que essa história vem acontecendo. Muitos de vocês já assistiram. Mas esse tema, especificamente Viver em Risco, faz parte de uma programação que a gente inseriu dentro da grade curricular, dentro da curadoria do Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, no início do ano, justamente para discutir, tentar introduzir na discussão de ensino da escola a questão arquitetura e meio ambiente. E curiosamente, quando a gente começou a pensar no tema, foi quando ocorreu a tragédia, acho que todos vocês sabem, a tragédia do litoral norte de São Paulo em fevereiro desse ano. E aí a gente se viu, claro, numa situação de ter que discutir o tema, porque ali, de certa maneira, era um tema que abrangia essa discussão de ocupação, racismo urbano, tudo que estava ali, né, problemas correlatos à falta de planejamento, né, urbano nas cidades brasileiras. E foi muito interessante. A gente fez, portanto, 2 rodadas discutindo essa questão. Vieram geógrafos, enfim, geólogos, arquitetos, urbanistas, sociólogos. Acho que foi uma coisa bem enriquecedora. Num dado momento, o professor Vinícius, que é professor da escola da cidade, que vai participar aqui, Vinícius Andrade, desse debate, ele assistiu as 2 e me chamou num canto e falou: olha, está muito legal, mas a gente podia, no segundo semestre, pensar esse debate com o intuito de mostrar também projetos que respondam a essas questões. Não só, na verdade, respondam, mas antecipem, né, esses problemas. E a gente ficou, puta, legal, vamos pensar, acho que isso pode ser muito legal, vai funcionar bem. E aí foi quando ele já se antecipou, falou com a convidada que vem fazer a palestra hoje, que é a Maria Tereza Diniz. Daqui a pouco eu falo do currículo dela. É uma velha colaboradora da escola, uma nova velha colaboradora da escola, já participou de muita coisa aqui, acho que conhecida de vocês também. E a ideia era justamente apresentar projetos que a CDHU vem desenvolvendo que tem a ver com esse tema, né? E acho que vai funcionar. Eu acho que a ideia é que vocês consigam entender que a ação do projeto ela é fundamental para a gente conseguir evitar acontecimentos como esse. Então, hoje a ideia é a Maria Tereza Diniz, que é arquiteta e urbanista, formada pelo Isabela Hendricks, de Belo Horizonte, em 2002, é mestre em geografia pela Université Panthéon de Sorbonne, em 2004. Atualmente ela é diretora de projetos e programas da CDHU e também professora do curso de especialização Planejamento e Gestão de Cidades do PEC Poli USP Cidades. Trabalhou entre 2005 e 2012 na Secretaria Municipal de Habitação, onde foi coordenadora do Programa de Urbanização de Paraisópolis e do GT Projetos, liderando uma equipe de especialistas que desenvolveram as diretrizes de projetos para a urbanização de favelas e habitação de interesse social entre 2019 e 2021. Esteve na CET e na SMT, onde foi chefe da assessoria técnica, secretaria executiva da CMTT e responsável pela edição do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias da Prefeitura de São Paulo. A ideia é que ela faça uma apresentação, portanto, de projetos, né? Já que ela é a diretora, ela dirige esses projetos, e no final, os 2 convidados que vão ter projetos aqui, acredito que sim, né, que vão aparecer na apresentação, que é o professor Vinícius Andrade, professor dessa escola, também arquiteto do escritório Andrade Moretim, um escritório muito premiado, acho que todos conhecem. E o outro convidado para o debate é o professor Marcos Boldarini, do escritório Boldarini Associados, também um escritório muito importante, que atua há muito tempo nesse tema. E a ideia é que depois a gente abra para perguntas, enfim, e a coisa continue. Vou chamar aqui para
para o palco a Maria Tereza. E agradecer a Sol, que acabou de chegar, que foi quem abriu uma brecha para a gente falar disso aqui no seminário, na curadoria dela. Obrigada. Não, acho que é isso. Bom, boa noite. Tá aqui, eu acho, né? O lado bom da meia-idade é que a gente aprende com os mais novos e bebe da fonte dos mais velhos, então é uma fase boa demais. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto de estar nessa idade, não, sabia? Bom, então a ideia aqui, gente, é trazer para vocês um pouquinho da parte concreta, né, de como que é o trabalho de um arquiteto que atua nessa área de risco geotécnico, de urbanização de favelas e também na construção de novas unidades habitacionais em áreas suscetíveis a escorregamento, inundação. Então, vamos falar um pouco desse desafio aqui com vocês, tá bom? Para onde que eu aponto? Aí foi. Então, a primeira coisa que eu acho importante trazer é a gente pensar na questão da governança. Então, como que funciona isso, né? Quem são os responsáveis e como que a gente estrutura o nosso trabalho quando a gente atua no poder público? Então, a gente sabe, né, que a gente tem as diversas esferas, né, que essas esferas planejam as suas intervenções. Então, a primeira escala que a gente vai falar aqui é do município. Então, o município ele vai elaborar o seu plano diretor, a sua lei de uso e ocupação do solo, se tiver, né, se for o caso, tem operação urbana, plano de bairro, PIO, aí diversos outros instrumentos de planejamento. A gente está falando aqui de planejamento urbano. A gente tem a escala do Estado, e o Estado, normalmente, ele oferece apoio técnico para os municípios que precisam, né, que não tem estrutura, né, não sei se vocês sabem, mas muitos municípios do Estado de São Paulo, por exemplo, não tem nenhum arquiteto na equipe. Né, não tem engenheiro na equipe. Então, um município que não tem essa estrutura, como que ele vai elaborar até um termo de referência para contratar qualquer serviço que seja relacionado com essa área técnica que é a nossa? Né? Então, o Estado ele dá muito apoio técnico fazendo produtos técnicos, por exemplo, de regularização fundiária, ou projetos, ou obras para os municípios que não têm condição de fazer isso por conta própria. E a federação normalmente apoia financeiramente, né? E aí vem a questão do pacto federativo, que é essa divisão dos nossos recursos. Os municípios são o elo mais fraco do ponto de vista financeiro no nosso país. Eles ficam só com cerca de 11% de todos os impostos que a gente paga. Né? Então, a maioria dos municípios do Brasil investe 0% em habitação porque não tem recurso mal para sobreviver. Né? Então, realmente, ficam meio que por conta de um lobby, de um apoio do Estado ou do governo federal, pedindo apoio de projetos específicos para conseguir ter alguma atuação nessa área. E aí, depois que a gente tem essas ferramentas todas de planejamento, a gente tem também todas as questões setoriais. Né? Então, em cima de um plano diretor, de uma lei de uso, eu vou ter lá o plano de habitação, o plano de infraestrutura, o plano de cicloviário, ou de áreas verdes, ou o plano da parte de investimentos dessa prefeitura. Né? E todas essas coisas precisam trabalhar de forma conjunta. Né? E aí, para isso, a gente tem outras ferramentas de planejamento, que são o PPA, que é o Plano Plurianual, que a gente vai planejar 4 anos, né, para frente, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamento, que são anuais. Então, se essas coisas não estiverem compatibilizadas, nada funciona. Né? Então, um plano diretor que não pense em qual que é o investimento necessário para que ele fique de pé, ele nunca vai ser executado. Né? E aí a gente tem essa dificuldade também de entender se esses planos setoriais todos, né, quem que está monitorando se, além do trabalho do esforço enorme que é fazer um plano desses setoriais, se ele está sendo executado ou não. Né? Se ele tem que ser revisado de tempos em tempos, né? Por que ele vai ser revisado, né? Qual que é a justificativa para essa revisão. Então, essas coisas são complicadas, porque o tempo que a gente gasta com cada uma delas, né, raramente alguma pessoa já leu tudo isso do seu próprio município, mesmo atuando nessa área. E, além disso, a gente tem a escala de um plano estratégico, que, diferentemente de um plano diretor, que é um plano que tem na escala do município, o plano estratégico ele vai olhar outros atores que não são só a prefeitura, por exemplo. Então, ele vai ver o que o governo do estado pode fazer aqui para mim no meu município, o que o governo federal e o que a iniciativa privada também pode fazer.
quais são os investimentos privados que vão contribuir para eu alcançar o meu planejamento estratégico. Aqui, no caso de São Paulo, é o São Paulo 2040. E aí é um esforço enorme, né, que a gente tem que equilibrar entre o que a gente vai proibir, o que a gente vai permitir, o que a gente vai incentivar, né, e calibrar esse peso dessas coisas é a chave do sucesso, né, porque o poder público, além da questão financeira ser limitada, ele tem também o poder legislativo, ele tem o poder da caneta, né? A caneta, a lei, o decreto, ele acaba virando dinheiro, de certa forma, né? Então, essas leis, elas funcionarem bem para os objetivos que a gente quer, isso é muito importante, é uma forma da gente conseguir fazer acontecer o que a gente espera como poder público. E aí, se a gente olha aqui, né, não tem a pretensão de que vocês leiam nada disso, tá? Mas se a gente vai olhar, só no caso de São Paulo, por exemplo, né, o que é o plano de drenagem, depois o plano de resíduos sólidos, o plano de habitação, e quais são todas essas escalas temporais desses planos, e qual que é a compatibilização técnica entre eles, aí toda a questão da região metropolitana, né, ou do estado, as bacias hidrográficas, raramente essas coisas são compatibilizadas entre si, né? No caso de São Paulo, a gente tinha, quando fez o plano municipal de habitação, ele estava todo integrado com o plano de saneamento, por exemplo, né? Depois isso se separou, né? Não que a atuação no território não aconteça pensando nessas coisas compatibilizadas, né? Mas os planos perderam um pouco essa conexão entre eles. Então, é muito importante a gente que é dessa área saber que quando a gente vai atuar em qualquer pedacinho do território, que todas essas coisas ou existem ou deveriam existir, né? E como que elas estão criando as diretrizes para o nosso trabalho. Então, como que a gente começa, né? Primeira coisa a gente precisa conhecer a nossa demanda. Então, quais são as nossas necessidades habitacionais? E aí a gente tem que pensar no território do município, né? Que é o município, pela nossa Constituição Federal, que é o responsável pelo território, né? Pela administração do território. Então, ele tem que conhecer a demanda dele, né? O que eu tenho que fazer, né? Qual que é o tamanho do problema, né? Qual que é a característica desse problema para eu poder criar, né, as soluções para ele, né? Então, lá em 2005, em São Paulo, né, quando a gente estava na SEAB, a Beth França era a nossa superintendente de habitação social lá, eu trabalhava com ela, a gente começou a criar o sistema de informações, porque a gente tinha um banco de dados, que era um banco de 88, 1980, por aí, que não era atualizar essa nossa demanda, né? Então, o primeiro passo foi, além de trabalhar, né, tudo que a gente estava fazendo, criar um sistema de informações, que foi o ABISP, que foi lançado em 2008, a primeira versão dele, que ajudaria a gente a fazer o nosso planejamento, né? Então, o ABISP, ele mostrou naquela época, né, que a gente tinha de assentamentos precários 9% do território, e aí todas essas manchinhas aqui que vocês estão vendo, né? Então, tem as favelas, os loteamentos irregulares, tem os cortiços, os núcleos que já estão urbanizados, mas que ainda não têm regularização fundiária. Então, todo esse trabalho foi levantado no território pelas equipes técnicas da SEAB, construindo esse sistema de informações para que a gente pudesse usar ele para o nosso planejamento, né? E aí mostrou, na época, né, que esses 9% do território eram ocupados por 30% da população. Então, eram realmente áreas muito mais densas do que a média da cidade, né? Então, e também áreas muito heterogêneas. Então, você falar que é uma favela em São Paulo, nem todas são iguais. Aliás, de jeito nenhum elas são iguais, né? Você pega Paraisópolis nessa época, a densidade de Paraisópolis era 590 habitantes por hectare. Se você fosse no Cantinho do Céu, era 200. Mas se você fosse no Nova Jaguaré, era 800. Né? Então, são áreas muito diversas, com características muito específicas. Tá? E aí, o que tinha em comum, que a gente pode falar? Né? Que a gente fez um trabalho com a Fundação SEAD para caracterizar toda a questão socioeconômica, né? Famílias de muito baixa renda, né? E isso vem se agravando de lá para cá, a gente sabe disso, né? Muitas famílias abaixo da linha de pobreza ou de extrema pobreza, famílias no ciclo de vida muito jovem, ou seja, começam a ter família com filhos, etc., mais novas, né? Muito jovens, e aí param de estudar ou param de trabalhar. Chefe da família com média de estudo menos de 8 anos, e essa questão do tempo de estudo tem tudo a ver com a possibilidade de eu conseguir ter uma renda melhor, né? Então, se eu estudei pouco, eu não vou conseguir ter um emprego melhor com um salário melhor. Empregos informais, muitos fora do mercado de trabalho, né? Normalmente só ou a mulher ou o marido, né, um dos dois parceiros trabalhando e a outra pessoa fora do mercado de trabalho. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de levantamento no território. Então, conhecendo, né,
quais eram todos os estudos que a gente tinha, na época de 2004, a gente tinha um estudo do IPT das áreas de risco, caracterizando as áreas de risco que eram R1, R2, R3, R4, que é uma classificação já muito consolidada, conhecida, e a gente atualizou esse trabalho em 2010, né, não só incluindo áreas que não tinham sido levantadas em 2004, mas também atualizando essas informações lá em 2010. Então, entendendo quais eram, né, no mapa, né, no território, sempre pensando, né, isso no chão, né, onde que estavam essas áreas, né, e qual que era o tamanho delas. E aí a gente fez todas essas sobreposições dos estudos para poder entender qual que era o tamanho da nossa demanda. Acho que eu fui para trás. Ou repetiu. Aí, depois que a gente conhece a nossa demanda, a gente vai planejar. Então, com base em todas essas informações que a gente tem em mãos, né, o que a gente vai fazer? Né? Então, a gente criou, dentro do sistema de informações, um sistema de priorização. E aí, esse sistema ele falava, né, qual que era a característica de cada assentamento precário. Então, é uma favela, um loteamento, está em região de mananciais, é um cortiço e tal. Aí, em cima dessa caracterização, a gente classificava se era um núcleo urbanizável ou não urbanizável. Por exemplo, uma área que está ocupando toda uma área contaminada, que eu não tenho como remediar essa contaminação do solo, eu preciso remover essas famílias e reassentá-las em outro lugar. Então, essa área não é urbanizável. Né? Agora, uma favela como Paraisópolis, por exemplo, eu removo as áreas de risco, algumas partes, a área que está em cima do córrego, e consigo urbanizar o resto da favela. Né? Então, a gente classificava. Em cima dessa classificação, tinha toda a elegibilidade. Então, em função dessa classificação, qual que é o programa que vai atender essa demanda? Então, vai para o programa de urbanização de favelas, vai para o programa de cortiços, vai para o programa de regularização fundiária, né? E aí tinha todos os programas que o Plano Municipal de Habitação prevê para esse atendimento. E depois, conhecendo todas essas demandas classificadas, como que eu priorizo? Porque se eu tenho 1.600, né, 1.100 favelas, 1.200 loteamentos, por qual que eu começo? Qual que é o primeiro, qual que é o último? Né? Como que eu crio critérios técnicos para eu poder definir a minha intervenção que não seja política? Não é porque o vereador X falou, essa área aqui, todo mundo vota em mim, então essa aqui tem que ser a primeira da fila. Não dá para ser assim. Né? Então, a priorização tinha esse objetivo. E aí o sistema traz ainda, né, todas essas informações de cada um dos assentamentos precários, que a gente levantou lá na unha. Então, quantos por cento de água, de esgoto, ligações, né? Todas as energias, percentual de energia elétrica, iluminação pública, drenagem, pavimentação, coleta de lixo, de um por um, para a gente poder conseguir fazer a priorização. Também todo o mapeamento do risco, que eu já tinha comentado, a vulnerabilidade social, que é um índice que a gente importa, né, pega da Fundação SEAD, e os critérios de saúde pública, que tem tudo a ver também com a questão da salubridade, do risco, né, de essas outras questões. E aí, depois de muitos debates internos nossos lá, a gente criou, dentro desse sistema de priorização, os pesos. Né? Então, o que é mais importante para eu poder fazer uma obra furar a fila, ou ficar primeiro na fila? Se eu não tenho pavimentação, é tão grave quanto eu não ter esgoto? Eu tenho um risco R4, deveria fazer essa área vir primeiro na fila? Né? Então, a gente atribuiu pesos para cada uma dessas áreas, e aí, em cima desses pesos, a gente tem um índice de priorização de todos esses assentamentos precários no município. Mas isso não é suficiente, né? Porque eu tenho uma lista toda espalhada na cidade de assentamentos precários onde eu preciso atuar, como é que eu faço isso picado na cidade, né? Como que eu consigo juntar isso no território para criar alguma análise de, né, em cima de toda essa fórmula que está lá por dentro, né? E cada programa tinha a sua fórmula, né? Não é uma fórmula só para todos os programas. Como que eu junto isso no território para poder ir criando em cima, né, dessas análises todas espaciais que o sistema fazia isso automaticamente, tendo todos os dados lá dentro, né? Como que eu crio? Estou chegando lá no mapa. Isso aqui são os detalhes do negócio. Como que eu crio, em cima do território, eu junto essas intervenções por bacias hidrográficas. Então, a gente criou, dentro do Plano Municipal de Habitação, que é o que é de 2009 a 2024, todos esses critérios, né, de temas, que a gente não faz só habitação, a gente trabalha fazendo cidades, né?
transformando essas áreas em lugares dignos, né, de cidade, como que eu trago todos esses temas para a minha área. E juntando com toda a questão do sistema de abastecimento de água, do plano de saneamento, plano municipal de saneamento, e também do plano da parte toda de esgoto, né, de tratamento, de coleta de esgoto, né, e como que a gente queria chegar aqui nas nossas metas de universalização do saneamento, que eram as metas do contrato da Sabesp lá daquela época, de 2010. Que foi feita, né, redução de perdas, todas as metas que tem no contrato, também de conseguir mais água, tudo isso vinha junto aí, coleta de esgoto, né, separando inclusive a análise na cidade, de onde que é a cidade formal com a cidade informal, que os parâmetros são muito diferentes. O tratamento de esgoto. Né, então, conhecendo, né, esse território todo, essas informações, né, e essas prioridades, a gente juntou, né, essas prioridades em bacias hidrográficas, entendendo que se a gente fizesse as nossas intervenções sempre da parte mais alta da bacia hidrográfica em direção à parte mais baixa, que a gente ia saneando essa bacia e resolvendo a questão do risco, resolvendo toda a questão da precariedade, da falta de infraestrutura na nossa cidade, nessas comunidades principalmente. E aí dividindo isso, né, em quadriênios, né, de gestões governamentais para poder resolver até 2024, que era a meta da época da criação do plano, desse plano aqui, que tem tudo lá no site, né, do ABISP, que é essa versão final aqui do plano. Só que a gente não pode fazer todo esse planejamento, esse estudo, não sei o quê, enquanto isso não executa nada, né, porque o risco está aí, batendo na nossa porta todo dia, né? Então a gente precisa, ao fazer todo esse planejamento, também atuar na execução, né? Então, em cima de todas essas informações que a gente foi criando, a gente sabia na cidade, em cima do plano, quais eram as próximas áreas que a gente devia atuar, né? E aí a gente criou, nessa época, lá em 2011, o Renova SP, que foi um concurso público de projetos, né? Para poder, em cima da informação que a gente tinha, da nossa prioridade, né, inclusive prioridade em função de prazo, de tempo, né, de qual que deveria ser o primeiro, o último, quais eram os polígonos onde a gente devia atuar contratando projetos e que a gente não tinha projetos ainda. Então, quais eram as próximas áreas que iam ter obra. Tá? E aí a gente determinou esses polígonos todos aqui, que eram 23 áreas, né, do Renova SP, para fazer esse concurso de projetos, que traziam, né, todas essas as próximas áreas para contratação de obra na SEAB. E aí trazer aqui para vocês alguns trabalhos que na época estavam em andamento, né, porque é o passo zero que eu coloquei lá, não sei se vocês tinham visto, passo 1, passo 2, passo 3, o passo zero, que é isso, que a obra continua acontecendo todo dia. Né? Enquanto a gente está fazendo todo esse planejamento, essas contratações e tal, a gente também tem outras obras em andamento o tempo inteiro. Né? E aí a gente pensa, né, em remoções de área de risco, em toda a logística que isso significa, no atendimento das famílias, quantas mudanças eu consigo fazer por dia, né, por exemplo, como que fica a gestão desses espaços enquanto a obra não está contratada, né, que às vezes ainda está fazendo a contratação. Gente, era um morcego? Que ótimo. A gente vê coisa voando à noite, mas não é pomba, né, eu acho. Como que funciona a demolição, né? E às vezes você consegue remover uma família que está num andar e a outra de baixo conseguiu achar uma casa para alugar, não pode remover. Então, como que você convive, né? Para também não ter reocupação, reinvasão, né? E o convívio com a obra no durante, né? Que não são áreas fáceis, né? São áreas que a gente tem muito problema de desnível, por exemplo, né? Com processos diferentes aí, ou áreas de inundação, e aí a gente sabe que isso não é pura e simplesmente água, né? Isso tem esgoto junto. Isso foi Natal em Paraisópolis, 2005, essa foto. Então, entendendo, né, que a gente tem áreas de escorregamento e áreas de solapamento, então o risco geológico e hidráulico, né, que são os nossos principais temas aqui de atuação quando a gente fala de risco. E aí a gente tem diversos tipos de soluções de contenção geotécnica que a gente usa nesses contratos, inclusive com algumas evoluções aqui que eu vou comentar mais recentes. Né? Então, a gente tem alguns tipos de estabilização, né, que são por gravidade, que são mais simples, com concreto, com gabião. Às vezes a gente tem essas que são por flexão, né, que seguram, e a gente sempre tem, às vezes a mesa está para fora, a mesa está para dentro. Ou a gente tem atirantadas, né, com esses grampos e né, com o atirantamento dos muros.
estabilização de taludes, às vezes pode ser só uma proteção vegetal, que às vezes a gente coloca, por exemplo, uma grama amendoim, que tem uma raiz muito profunda, que funciona bem para estabilização, vetiver, tem várias espécies que ajudam nessa estabilização, pode ser com tela e argamassa projetada, ou tela com grampeamento, né, não necessariamente atirantado, mas grampeado. E aí a gente tem diversos exemplos de obras nessas áreas de risco que a gente pode conhecer, né? Então, é um pouco essa realidade de remoções, às vezes, emergenciais, né? E de como que você delimita qual que é a remoção emergencial, e projetos, né, sempre em discussão, com muita participação social, sempre em discussão com a população, que ajuda a gente a definir qual o programa, quais as soluções, né, que a gente consegue ter para cada pedaço do território, né, e como que a gente vai fazendo, junto desse processo de participação, também um processo de educação ambiental, de ensinar às crianças toda a questão do risco, por exemplo, como identificar o risco, de monitorar, que às vezes a gente não consegue eliminar 100% do risco, mas a gente convive com um risco controlado, né? E para isso a gente precisa de todo o sistema de monitoramento, alerta e de educação da população também, né? E sempre envolvendo as crianças nesses processos, porque eles são grandes multiplicadores, né? Inclusive dentro das próprias casas deles, não como responsabilidade disso, lógico, mas como um aprendizado para eles, né? Envolvendo, inclusive, nos acabamentos das obras, né? Em todo esse processo do trabalho social, né? De cinema ao ar livre, e pensando, né, que como que a gente, ao criar essas obras de risco, que são grandes oportunidades, a gente melhorar os espaços públicos nessas comunidades, né? Então, crianças, né, que antes de uma obra, né, não tem nenhum espaço para brincar decente, às vezes brinca na porta da casa, na viela, num espaço, né, num larguinho que tem em frente à própria casa. E às vezes, quando a gente fala que trouxe infraestrutura, né, trouxe pavimentação, trouxe água, esgoto, mas para essas crianças brincar nesse espaço ficou pior do que era antes, porque ficou mais perigoso. Que agora tem toda a questão da segurança viária que antes eu não tinha na outra situação, né? Então, sempre pensando em criar oportunidades que sejam boas, né? Que permitam que o espaço ao ar livre, né? Que esse convívio com a natureza, mesmo que seja, né, em espaços que não são gigantes, né? Que são menores, mas que tem esse convívio com a natureza. Aqui é no Manancial, em Poranga, numa área que recuperou 5 nascentes, que estavam com o DBO péssimo, super poluídas, e a urbanização recuperou, ganhou até um prêmio da Agência Nacional de Águas esse projeto, por causa da recuperação. Aqui, para mostrar um pouco, né, o que é um exemplo, né, de Paraisópolis, né, numa área de risco com 40 metros de declividade aqui, né? Então você tira as casas, aí você tem todo um trabalho manual, que você não consegue entrar com máquinas por causa da inclinação, você tem que captar as águas todas lá no topo, né? O esgoto ou outras águas, porque essa água que vai infiltrando aqui, ela pode agravar esse processo de ruptura, né? De efeitos destrutivos, que pode ter um escorregamento de toda essa massa aqui solta, né? Com acessos dificílimos, né? Então, que entrava o caminhão de ré, nessa viela super estreita, porque chegava num ponto que ele não passava, aí tinha que entrar a Bobcat, aí a Bobcat ia nessa vielinha aqui, para poder trazer esse material de entulho solto toda para poder para lá. E essa foi uma área que a gente fez um projeto para a Escola de Música e o Balé de Paraisópolis, que infelizmente não foi construído, pelo menos não ainda, a gente tem esperança. Né, mas que era uma área, né, toda encaixada aqui nessa encosta, né, com um zigue-zague, com rampas, com escadas, com horta urbana e com viário de bordo em cima, um viário embaixo, que esse foi implantado, com área de lazer aqui, né, e conectando com todas as vielas pré-existentes que continuam na urbanização, né, para poder isso não ficar uma área que está desconectada com o resto. Todos os sistemas de drenagem, né, e de outras questões aqui, nessa base aqui a quadra, ó, que vocês viram no desenho, está aqui, nessa cota, né, que é essa área aqui, com esse projeto que o viário foi feito, mas a edificação não foi feita. Com uma ideia também de que isso sirva como um equipamento social, que tem um elevador por dentro do prédio, que pode ser usado pela comunidade, para 2 assentos de cota de acessibilidade aqui, que de noite tranca, mas de dia fica aberto, né, e aí faz essa combinação dos usos.
E aqui uma área do outro lado, né, que é essa área que eu mostrei, essa pequena aqui em cima, parece enorme, né, mas dentro do Paraisópolis essa outra era muito maior, que era o Parque Sanfona, desse lado de cá. Aqui é o pavilhão social. Quem conhece todo o trabalho do G10, da pandemia em Paraisópolis, vocês devem ter visto em fotos. Esse pavilhão social aqui em Paraisópolis aparece sempre nas fotos, que é um projeto do Ciro Pironti com a Anali e com o Rubem Otero. E aí, esse é o parque do outro lado, que não foi construído, que depois, na gestão seguinte, desistiram de fazer o parque e fizeram mais unidades habitacionais aí nesse lugar. Uma área muito inclinada e com soluções de contenção que não sejam grandes muros enormes, né, de contenção, que não permitam que a gente consiga compatibilizar essas soluções com o urbanismo, porque num projeto de urbanização de favelas, a gente tem um vai e vem infinito, que começa o geotécnico, fala, ó, a situação aqui é essa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Aí vem o arquiteto, fala, ó, eu quero fazer isso. Não, isso dá, isso não dá. Aí vem drenagem. Não, drenagem aqui, eu preciso disso, se não tiver esse espaço, não tem segurança. Aí, então, é um vai e vem, que senão não tem projeto bom. Né? Se não tem um geotécnico que fala, faz esse murão aqui, e o arquiteto que fala, bom, eu vou só se eu for fazer um grafite aqui, porque tem mais nada para fazer nesse muro, né? Então, essa coisa do vai e vem, das soluções, que sejam soluções, né, que não criem grandes estruturas inaproveitáveis do ponto de vista do urbanismo, principalmente, da arquitetura, esse é o grande segredo de bons projetos nesse tipo de área que é conflituosa, né, e que é um grande desafio a gente ter sempre soluções que sejam soluções melhores, né, do que a gente fazer aqui o pavilhão social, ó, que eu falei. Né? E aí aqui não fez esse parque, fez mais unidade habitacional. E aqui o Grotinho, que é uma outra área, lá também no Paraisópolis, aquela que eu falei do Natal, né, que é um projeto do Boldarini, que a gente fez também toda a parte do risco, que era o Lito e a Suzel, com a parte de edificação, que foi do Boldarini, com essa área de lazer do lado de cá, todo esse solo grampeado aqui em cima, porque essa rua aqui é uma rua super importante, comercial de Paraisópolis, né, e todas essas famílias de cima que no projeto inicial estavam previstas ser removidas, não aceitaram ser removidas. Né? Então, a gente foi criando soluções para que pudesse manter e com todo o trabalho, né, da parte da base aqui, né, dessa edificação que foi construída, aqui é a foto dela. Aqui ainda é render, mas, né, foi construído. E com um espaço aqui também de uma instituição, com CRAS, assistência social, que é essa área aqui. E aí a gente fez todos os contrafortes na base da encosta para poder segurar esse deslizamento, né, esse efeito cunha, que podia acontecer lá, com o solo grampeado na parte mais alta, com os grampos, né, colocando lá na encosta todos esses grampos. Aqui todas as coisas de drenagem, né, que você não pode ficar com a água de drenagem presa lá e está projetando concreto. E a gente monitorou por 6 meses todas essas casas dentro. Toda semana a gente ia lá e via. Ah, está trincando, não está? Botava gesso, aí media, olhava as trincas, media essa distância entre as chapas, via se essas chapinhas estavam mexendo e estouravam, às vezes sai o parafuso, né, para poder ver se estava realmente seguro manter essas famílias. E aqui é uma outra área lá no Colombo, vou passar bem rapidinho, mas às vezes é um muro gigante que a gente olha e fala, gente, que exagero. Nossa, quanto custou esse muro? A gente ouve comentários desse tipo. Só que não sabe que desse lado de cá, onde a foto não está pegando, às vezes tem 500 famílias. Né? Então, remover essas famílias que não querem quebrar os seus laços, né? Todos da comunidade, os laços sociais e até econômicos, porque às vezes mudar para um apartamento significa que vai ter que pagar, né, mesmo que com muito subsídio, vai ter que pagar uma prestação, vai ter, às vezes quebra um laço, perde o cuidador do filho, aí passa a ter que pagar uma babá que antes não pagava. Né, muda a vida da pessoa. Né? Então, o que você segura aqui também tem que fazer parte da conta. Né, que é toda essa comunidade que você consegue manter ao fazer um muro desses. Essas são as casas que a gente removeu lá, e a gente conseguiu aqui reassentar um pouco, um projeto que já tinha lá, padrão lá na SEAB, reassentar um pouco de famílias de volta. E por último aqui, para concluir essa parte aqui, o Nova Jaguaré,
que era uma área de risco aqui também no fundo, né, do Singapura antigo, que foi revitalizado, e toda essa recuperação dessa área aqui do fundo, que é um projeto também do Bodarini, que fez o acesso para a área, né, todos esses platôs aqui, a escadaria, tinha uma edificação aqui que era para ser um telecentro, não sei como está hoje, que tem um tempo que eu não vou lá. Mas essa obra de contenção aqui ao espaço público, né, que também essa presença do espaço público como programação, estando lá todo dia, etc., isso também ajuda muito a manutenção desses espaços, né, a valorização e manutenção desses espaços pós-obra, né. E aqui essa conexão que é super importante com a parte mais alta lá da comunidade. Aqui é no Grotinho. Que aí são, assim, você vê, né, que depois que você cria esses espaços, que são espaços que antes eram áreas de risco, né, né, toda vez que a gente caminha nessas áreas, que aí a gente vê as crianças usando, né, assim, aí você fala, bom, toda a treta aqui valeu a pena, né, que é para isso que a gente quer, né. Então agora eu vou trazer um pouquinho da experiência da CDHU, tá? Não é o projeto completo, nada disso, porque está em andamento ainda, está em progresso. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Se puder trocar para mim a apresentação, por favor. Bom, então, para contar um pouquinho de experiências prévias, né, da CDHU na Serra do Mar, a CDHU já teve um projeto grande que foi implementado lá entre 2009 e 2016 nos bairros Cota, que era a Cota 95-100 e a Cota 200, lá em Cubatão, que removeu e ressentou 5.000 famílias e urbanizou algumas comunidades lá. Então, já tem uma experiência, né, da CDHU com o desafio que é, do ponto de vista geológico, essa região daqui do nosso estado, né? Então, a gente sabe que é uma região que, do ponto toda a questão geológica, né, é muito instável. Então, é um solo que eles chamam de solo rastejante, né, que ele se movimenta o tempo inteiro. A gente sabe que ele não tem espessuras muito grandes, então ele se desprende com muita facilidade, né, e um processo, claro que isso no tempo nosso humano aqui, ele é um tempo muito maior do que a nossa vida, né, mas uma área com muito intemperismo, e dizem que a Serra do Mar já teve o dobro da altura que ela tem hoje. Então ela vem escorregando, escorregando, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Também por ser uma região onde chove muito, né? E aí a ação da água, do calor, quente, úmida, faz com que esses processos também se acelerem em comparação com o que a gente olha, por exemplo, Andes, né? Que é uma região muito seca, fria, não tem nada a ver com a situação que a gente tem aqui nessa nossa região. Então, são áreas de risco realmente muito graves, né, com processos destrutivos muito importantes. E aí, estudar esse assunto, né, e ver como que a gente vai lidar com uma região metropolitana, né, da Baixada Santista ou do litoral norte, etc., que tem uma concentração de população muito grande numa região que é inadequada para viver do jeito que está hoje, né? Então, é realmente um desafio, não só do ponto de vista da gravidade do assunto, né, do tamanho do risco, mas também em volume, né? Então, para corrigir esse trabalho todo esse passivo, né, isso demanda um planejamento de médio e longo prazo. Não é uma coisa que nenhum governo consegue fazer, né, em 4 anos, em 2 anos, de jeito nenhum. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Em todos esses trabalhos aqui, né, que a gente conseguiu fazer lá na época, desde 2008, lá na CDHU, com todas as caracterizações desse tipo de solo, né, de como que eram as ocupações, e o que a gente podia fazer. Então, toda a questão de desmatamento também, que é muito importante, como uma área de proteção ambiental, e principalmente também por causa do risco, né? Ausência de impermeabilização, drenagem, vazamento de água generalizado. Então, toda essa infiltração de água a mais, além da chuva, né, agrava o risco, né? E aí, essas as situações aí, né, que foram sendo encontradas lá nessa região dos bairros Cota, que a CDHU atuou, e sempre subindo, né, em direção à serra. Então, desmata mais, sobe mais, desmata mais, sobe mais, agravando a condição do risco com cortes verticais, né? Vocês veem aqui um corte, né, que não é nem um talude, é um corte reto aqui junto da casa. Então, isso aqui solta bananeira, né, que nunca deve ficar em costa. Então,
diversas coisas que somadas, né, vão deixando a gente mais ainda de cabelo em pé quando a gente faz as vistorias, né. Então, esse tipo de situação. Sem esgoto, né, sem coleta de esgoto, com todos esses caninhos de água sempre vazando, muita água, né. E aí aqui, um exemplo para vocês verem, né, dos bairros cota, antes da intervenção, então aqui dá para ver o perímetro aqui da ocupação. E aí como que ficou depois da intervenção, e agora a gente está na etapa de regularização fundiária e está super mantido, né. Então, a gente conseguiu fazer uma urbanização que reassentou um número grande de famílias, né, 5.000 famílias, e a urbanização conseguiu se manter sem um novo espraiamento, com muito trabalho social também, né, todo o trabalho de conscientização das famílias. E aqui a outra, né, do bairro lá da Cota 200. E aqui como ficou. Tá? E aí, a gente vem trabalhando agora, né, lá no governo, a nossa secretaria, que antes era Secretaria de Habitação, agora é Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então, a gente está ampliando o nosso olhar para outros setores, né, porque a gente precisa também incorporar nos nossos processos de habitação. A SDHU já tinha esse enfoque, mas aumentou mais ainda agora, e estamos fazendo, então, revisão do nosso plano estadual, que era de habitação, e agora vai para toda a questão também do desenvolvimento urbano, junto com as regiões metropolitanas, com todo o trabalho do PDUI, com tudo isso, que é outro enfoque importante, e a nossa diretoria, que é uma diretoria nova, de projetos e programas, tentando enxergar o nosso papel, né, entendendo o planejamento, quais programas que a gente pode criar, ou melhorar, ou aprimorar, para criar diretrizes únicas de atuação, e como que o projeto, do ponto de vista qualitativo, pode dar melhor resposta para esses desafios. Então, a gente vem discutindo, eu não vou ficar entrando em um por um aqui, senão vai ficar muito tempo, mas todos os itens, né, que a gente tem discutido de recuperação urbana, né, quais são esses bons conceitos de urbanismo que a gente quer trazer para os nossos projetos, toda a questão de mobilidade, acessibilidade, segurança pública, segurança viária, né, mobilidade ativa, todas essas questões como prioridades dos nossos projetos, né, porque além da gente ter que corrigir situações que estejam erradas nos municípios, nesses assentamentos, a gente também não pode continuar criando esses problemas, né. Então, tem alguns projetos antigos da habitação que criaram situações que hoje a gente enxerga como inadequadas, né. Fazer um conjunto de 1.200 unidades concentradas num lugar só, faz nenhum sentido mais um negócio desses, né. Então, a gente vem discutindo, e trazendo também mais integração com o meio ambiente, sustentabilidade, né, para essas outras soluções todas que a gente precisa integrar, né. E aí, para isso, no governo do estado, a gente tem o Sistema de Informações Metropolitanas, né, que começou a ser criado lá em 2016, pela CDHU, junto com a Implasa. A gente fez, naquela época, todo o levantamento lá da plataforma com os municípios da Baixada Santista, os 9 municípios da região metropolitana. Começou a fazer com a região metropolitana de São Paulo, ia começar Campinas, mas aí, com o fechamento da Implasa, isso ficou paralisado e agora a gente retomou. Então, a gente está fazendo uma nova plataforma, né, reestruturando essa plataforma, que vai sair já agora nesse segundo semestre para o Litoral Norte, e a partir do ano que vem para os demais municípios, para usarem como se fosse o ABISP, que eu mostrei para vocês, né, mas uma ferramenta que é do governo do estado, que os municípios que não tenham os seus próprios ABISPs, que eles possam usar esse sistema daqui, né, da CDHU. E aí, analisando também, junto com esse sistema, todas essas bases de áreas de risco, né, onde estão concentrados os riscos aí no nosso estado, não só o risco, né, a percepção do risco, mas também os eventos, né, de escorregamento, onde aconteceu, que são essas bolinhas aqui que vocês conseguem ver, né, onde teve todo esse evento. E as áreas de risco declaradas pelos municípios, que às vezes os nossos mapeamentos escapam o conhecimento do território. Os municípios conhecem muito melhor os próprios territórios do que o governo do estado, né. Então, é um trabalho em colaboração, né, não tem ninguém, não tem hierarquia de um é melhor ou pior que o outro, né, cada um entende mais a sua própria área e a gente tem que trabalhar junto, né. E aí, para isso, né, a gente está fazendo uma contratação de um voo atualizado do estado inteirinho, e aí um voo que tem uma qualidade
muito maior do que a gente já teve antes, né? É que ele tem bandas RGB, nuvem de pontos, aí tem vários outros, banda de infravermelho, todas as outras coisas das fotos, né? Com uma resolução muito melhor do que a gente tinha lá nas fotos que tinha da Emplaza, que eram 2010, 2011. Né? Vocês conseguem perceber a diferença. Né? E aí um dos primeiros lugares que a gente fez foi lá na região da vila, perto da Vila Saí, em São Sebastião, que foi um voo que foi feito 4 dias depois do desastre. Tá? Então, a gente tem esse voo com todas as cicatrizes, né, com todo conhecimento desse tema aí, que foi lá no dia 19/2, né, que teve no Carnaval. Vocês todos conhecem esse problema, né, com certeza, e que a gente teve 65 mortes, principalmente na vila, não exclusivamente, mas principalmente na Vila Saí, que é essa comunidade aqui, né? E aí vocês conseguem ver a comparação. Vou voltar. Ó. Olha as cicatrizes todas em cor de terra. E, por sorte, todas essas que estão aqui em cima, ó, que vocês veem, elas estão da crista da montanha para o outro lado. Então, essas não atingem o lado de cá. Elas ficaram dentro do Parque da Serra do Mar, e onde não tem vida humana. Então, uma coisa que a gente precisa entender, né, em relação ao risco, que é isso, que é uma matriz de probabilidade e de impacto. Então, se eu tenho um risco que escorrega numa área que não mora ninguém, que não tem ninguém passando, ok, não acontece nada. Né? Mas se é um risco que às vezes nem é tão alto assim, mas se ele cair, ele vai ter um impacto enorme, preciso levar isso em consideração. Né? Então, com esses dois fatores. Tá? Então, a gente está fazendo esse estudo, né, do município como um todo, com atendimento emergencial das famílias. Temos trabalhado aí, né, com todo o trabalho social que cadastrou as famílias, o atendimento provisório que a gente fez, toda a construção de unidades definitivas, né, que a gente vai ter 704 unidades, que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês esse ano ainda. Estamos fazendo um projeto de urbanização em parceria com a Janto Falcões, né, e alguns outros projetos de unidade habitacional e também regularização fundiária. Então, a linha do tempo aqui, né, de tudo que a gente fez, é realmente muito trabalho, de todas as ações que a gente concretas, né, que a gente já tomou para poder conseguir solucionar esse problema da emergência. E essas são todas as áreas só no município, né, de São Sebastião, onde a gente está atuando agora. Então, esse é o conjunto da Baleia Verde, que foi o primeiro que a gente começou lá. São 2 conjuntos habitacionais, que a gente está fazendo com a tecnologia Wood Frame, que também foi escolhida, né, por uma questão da agilidade, da resposta. O projeto é o projeto da Tec Verde, não é nosso, né, da empresa que foi contratada, mas é uma área enorme, né, terrenos muito difíceis, porque do ponto de vista geológico, né, porque é plano que não é difícil, muito problema com remoção, né, de manejo, supressão de vegetação, às vezes vegetação que está em estágio inicial, médio, avançado, de Mata Atlântica, você tem uma restrição enorme para poder conseguir fazer supressão de vegetação, né? E aqui é como está, e aí vai ficar pronto agora no final, em novembro a gente começa a entregar essas unidades. Então, essa aqui são 518 unidades, e isso é dessa semana. Está bem avançada já a obra, já está com toda a parte de acabamento dentro, né, que está em andamento também, junto com essa parte. E aí a regularização fundiária dessa comunidade do outro lado aqui, né, que a gente também está atuando aqui. Já está pintando também a fachada. O cromático é do Nietzsche, desse conjunto. Chovendo sem parar, né? Porque essa região chove demais. Então, também é obra difícil de fazer, né? Então, um desafio enorme. E aqui o outro que a gente começou também, que é em Maresias, esse com uma tipologia já de estrutura convencional da própria CDHU, que a CDHU já tinha, para poder fazer o pronto atendimento. Né? E ele tem um bosque no meio, que é uma área de preservação também, né? E os dois divididos em 2 condomínios, que também está aí
já em fase avançada. Também tem um debate, né, que é complicado, que é de densidade, de gabarito, de outras coisas de legislação local, que sempre quer, às vezes, manter, né, uma característica do município e tal, mas você não tem área para poder comprar, desapropriar e construir e ainda manter um gabarito baixo. Né? Então, a gente está fazendo o térreo mais 3 nesses outros, e esse é o que está em licitação agora, que é lá na região central, e aí para esse a gente fez com 5 pavimentos o projeto. Ele tem uma creche no térreo, nessa entrada aqui, tem comércio do lado de cá, e ele tem um telhado que se conecta com Brises, né, que esse é o projeto do Vinícius, que eu acho que ele pode comentar também. Né, são 256 unidades. E aqui a gente tem comércios no nível, né, do térreo, tem comércios aqui no térreo, tem hortas, aqui a creche, né, e aí ele tem uma fruição aqui nesse nível, com uma conexão com esse lado de cá, que é uma pracinha de frente para uma escola estadual. E aqui, para falar um pouquinho da Vila Saí, essas foram as regiões mais atingidas aqui, mas tem mais para o lado de cá, né, que a gente está fazendo o projeto agora, então vocês conseguem ver, né, desse lado e desse lado, que foi a parte mais atingida, mas aqui também inunda, aqui embaixo, então tem todo um processo desse lado de risco, né, daqui de cima, e outros do lado de cá também, que atingiu o descorregamento. Aí a gente, para essa área, a gente tem todo um estudo com um mapeamento LiDAR, que chama, que vem com onda de baixa frequência, ele pega por baixo das árvores, ele analisa todas as cicatrizes que estão por baixo das árvores, e aí também trabalho de campo, então toda a análise geomorfológica, né, para poder entender as inclinações e entender como que esse risco pode ser calculado, mas também a análise geológica de campo. Tá? Então, caminhando toda essa mata inteira aqui, durante 10 dias, os geólogos lá, para poder contribuir, né, e juntar com esse material, para poder entender, né, onde foram as línguas de escorregamento, né, onde pode ser possíveis novos escorregamentos no futuro, porque não significa que só as áreas onde escorregaram que são perigosas. Né? Às vezes, as áreas que não escorregaram são mais perigosas, porque elas podem ser as próximas a escorregar. Né? E aí, esse trabalho vem sendo feito de analisar a declividade, analisar todas as sondagens, para poder entender, não só entender, né, junto com essa sondagem, como que esse solo, né, que escorregou, né, como que esse solo tem capacidade de suporte, ou qual que é a espessura dele, onde que ele, se ele escorregar, quanto que escorrega e onde que atinge. Né? Então, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido lá, entendendo que já houve escorregamentos antigos também. Então, a gente consegue identificar mais de 4 escorregamentos em outros momentos aqui na própria Vila Saí. Então, todos esses estudos mostrando, né, que como que se desprende daqui, né, porque quando você analisa na sondagem, né, quais são os tipos de solo que você tem, então esse solo veio parar aqui, o que pode acontecer no futuro, para poder fazer essa análise, e quais soluções a gente consegue propor. Então, aqui, por exemplo, ela tem uma solução que para mim é nova, que eu nunca usei, 18 anos atuando nessa área, que é essa barreira flexível, né, que ela segura um escorregamento de detritos, uma corrida de lama, ela segura parte desse detrito e deixa passar a outra parte. Né? Então, a gente vem estudando como que esses processos outros aqui também podem servir, junto com toda a questão da drenagem, né? Porque a gente sabe que onde tem os talvegs são as áreas mais perigosas. E é isso, já falei demais.